Essa música é muito boa, cara. Bom, vou começar com o gringo. O informativo de prevenção que ele deu por conta própria e sinceramente muito útil. E aí vocês já vão entender por quê. Pessoal, eu vim trazer aqui para vocês hoje. Ele é um informativo preventivo. É de extrema importância para você que enfrentou a enchente aí de 2024. A elevação das águas aqui, que nem eu tô aqui agora, ó, nesse ponto. Paralela Freeway, aqui pro sentido do lado esquerdo, é o Rio Gravataí, isso aqui tá tudo cheio de água. Tá no limite, né? Do meu lado direito aqui eu tenho o bairro Sarandi, Elizabeth. Mais adiante Onde eu tenho tô, o bairro inclusive. Anchieta, né? E o que acontece, pessoal? Tem a região aqui de Alvorada, tem a região aqui de Sapucaia do Sul, tem de Eldorado do Sul. Olha o nível que tá as águas aí para vocês terem ideia. Estamos vendo todos os dias, infelizmente, São mais como de tá. 250 municípios que desaguam aqui no Guaíba, todos os seus afluentes. E vem chuva, vem mais água aí. Então o que eu trago aqui para vocês? A gente se prevenir. É melhor nós perder tempo e perder um trabalho se movimentando, né? Mas a gente, tipo assim, perdi o trabalho. Mas se Deus nos defenda que aconteça algo, meu povo, a gente já está antecipado, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? É um informativo que a água que vier agora vai contribuir em cima dessa água aí. Ela já invadiu várias regiões aí, que eu falei, e é importante a gente ficar atento. Pessoal, eu vim trazer... Bom, rapaziada, começamos com isso. É um react de tudo que eu já acompanhei e assisti, tá? Agora, eu vou aqui, ó. Metsu Meteorologia, melhor canal de meteorologia na minha opinião, tá? Sou inscrito, tô acompanhando esse canal. Indo mais pro norte, nos acompanha. Vamos entender o que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul entre a tarde de amanhã e o domingo. Segunda-feira em diante é sol, tá? Pra tranquilizar, já o Clóvis, meu irmãozinho, meu ex-chefe. Meu ex-chefe. E que chefe chato, mas gente boa. Tamo junto, chefe. Ex-chefe. Agora, vamos pra parte que é o que dá o medo agora. Porque o Guaíba e o Gravataí ainda estão cheios. E o Rio dos Sinos. São 3 rios que preocupam no momento. E essas chuvas que vão vir de sábado para domingo são de preocupar a gente. Eu vou pôr esse conteúdo e logo após eu vou vir com o nível dos rios. O que eu vou fazer? Qual é a minha ideia? Alertar, mas também acalmar. Porque é o que eu tô fazendo comigo mesmo. Eu já tava cogitando hoje, até o fim da tarde, eu tava cogitando não trabalhar amanhã para ficar em alerta. Mas a gente tem que se informar, não ir em fake news e acompanhar. O gringo alertou e ele tá certo. No alerta que ele estendeu de manhã. Aí eu puxo o segundo ato, na minha opinião, o segundo ato. Metsu Meteorologia. Meteorologia completa para vocês. Melhor site, canal de meteorologia que tem, na minha opinião. Bora lá. No canal da Metsu no YouTube, os meteorologistas Estel Cis, te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário. E te inscreve também que esse vídeo vai pro YouTube logo após, tá? Te inscreve aqui também, tamo junto. Sendo atualizadas com mapas gráficos, textos detalhados e também acompanhe o nosso monitoramento de raios, imagens de radar, satélite e também o monitoramento do nível do Guaíba no Cais do Porto. Na área de assinantes, você tem acesso aos mapas e gráficos, inclusive os mapas de chuva atualizados 2 a 4 vezes por dia, dependendo do modelo selecionado. Você pode acompanhar o modelo britânico, europeu, alemão, canadense, também o americano, e também tem a projeção do WRF de alta resolução. O vídeo de hoje é para atualizar os dados de precipitação indicados aí para o fim de semana.
Os modelos agora convergem mais em termos de projeção de área, de onde deve chover mais. Em geral, o que os modelos estão projetando é a região noroeste, passando pelo Planalto, Alto da Serra do Botucaraí, Campos de Cima da Serra, em direção aqui à região do litoral norte, Campos de Cima da Serra. Pouquíssima chuva na parte sul, mas essa área é justamente onde ficam os O que tu tinha afluentes dos falado até principais rios que ontem, cortam ou a ontem, parte Clóvis. central Acho e que foi leste até do Rio Grande ontem. do Sul e também a bacia do Rio Uruguai, que Não, vai lá foi pelo anteontem. oeste. O que Anteontem tu mudou comentou nas sobre projeções? isso. Para a capital, região metropolitana de Porto Alegre, principalmente mais no centro-sul, houve uma pequena redução dos volumes de chuva. Antes eram excessivos em toda a grande Porto Alegre, agora houve uma redução. Isso diminui um pouco o potencial de alagamentos, mas ainda há esse risco de alagamentos, e que pelos dados atualizados na manhã desta sexta-feira são maiores na direção do Vale dos Sinos. Então, um ponto é a situação de risco de alagamentos por conta da chuva forte entre a tarde e a noite de sábado e começo de domingo. Então, há uma reação instantânea das cidades a esse volume de chuva que deve ser alto. Em algumas áreas, em apenas 12 horas. Sim, não temos estrutura nesse país de merda que a gente vive. Especialmente nessa faixa mais norte do estado. Então, o primeiro impacto são os alagamentos. E o segundo impacto que a gente vai perceber aqui na Grande Porto Alegre, mais no final dessas bacias hidrográficas, é só lá na semana que vem. O tempo vai abrir na segunda, na terça e na quarta, semana que vem inteira com sol, com tempo firme, mas os rios vão fazendo o seu escoamento, a sua trajetória natural. Então, um ponto é o final de semana que vai ter chuva e depois, mesmo com o tempo aberto, fica o risco de repique de cheia. Um outro ponto, porque muitas pessoas têm conversado com a gente, perguntado o que devem fazer, como é que está a situação no bairro delas, se vai alagar, se vai ser igual a 2024, não será nem perto do que foi 2024. Esse é um ponto muito importante que a gente tem repetido aí várias vezes em nossos boletins escritos e aqui no canal do YouTube. E, além disso, muita gente está olhando os aplicativos no celular. E aplicativo no celular, os gratuitos, eles usam uma única ferramenta. O que a Metsul está fazendo aqui é mostrar todas as ferramentas. Então, o modelo americano, que geralmente é o que está presente nos aplicativos gratuitos. Então, tem o modelo canadense, o britânico, o europeu. É importante ter essa visão e comparar as diferentes ferramentas, fazer essa análise técnica para realmente enxergar o cenário de risco. Outro ponto importante, os rios já estão cheios, o solo está saturado de água. Então, num cenário, há pesquisas recentes que mostram um solo já saturado de água para uma enchente antes de um novo período chuvoso. Isso também faz com que não haja tanta infiltração dessa água, então ela escoa mais superficialmente. Então, mesmo com menos chuva do que no evento dias anteriores, isso pode ter um efeito. O negócio do Caio é planejar as melhores foi mal, viagens pessoal. para os clientes e para planejar as finanças da empresa. Maior. Então, são muitas variáveis para se avaliar uma situação de cheia, ou de enchente, ou de repique de cheia. Não somente a chuva, não somente o vento, e ainda entra a questão de macrodrenagem, a questão de como é que está o sistema de contenção de cheias, as casas de bombas em diversos municípios, principalmente da Grande Porto Alegre. Então, são muitas variáveis para se definir a dimensão e o tamanho do impacto que esse novo episódio de chuva poderá ter nessas regiões. A gente entende a ansiedade de todos, cada município tem a sua peculiaridade, então as defesas civis municipais têm um conhecimento melhor de áreas de risco, de áreas mais vulneráveis, e eles é que têm essa capacidade técnica de avaliar o cenário como um todo, recebendo a informação de nós meteorologistas, para tomar a decisão de quais áreas têm o maior ou o menor risco diante do cenário que a gente está enxergando. Falei, então, aqui da projeção do modelo europeu, esse MWF. Volumes nessa faixa aqui bege é na casa de 100 a 150 milímetros e, pontualmente, 150 a 200 milímetros. Aqui, Grande Porto Alegre, a gente vê aqui, por exemplo, na direção de Barra do Ribeiro, Itapuã, bairros da zona sul da capital, 30 milímetros. Não vai chover tanto aqui. Na direção de Novo Isso é bom, né? São Leopoldo, volumes na faixa mas em outros de 80 lugares vai, né? milímetros. Trechos de serra, Campos de Cima da Serra, todos esses municípios aqui, além que deságua tudo aqui, aí a gente começa a ficar tenso, né? É assim que o cara começa a ficar, eu sei. Passei o dia todo assim. O modelo WRF, mas ele se estende apenas até o dia 30, 72 horas para frente, que tem aqui também projeção numa área um pouco maior, nessa faixa aí de 100 a 150 milímetros, mas pega também noroeste,
Planalto e na direção dos Campos de Cima da Serra. E aqui nos Campos de Cima da Serra que nasce o Taquariantas, o Caí, o Gravataí o Gravataí e os Sinos mais na direção do litoral norte. E ao longo da Bacia dos Sinos é um comportamento. Na região de Canoas ainda tem a peculiaridade que aqui nós temos o delta do Jacuí, onde vários desses rios se encontram e acabam tendo um efeito diferente de outros municípios. Então, como eu disse, cada município tem a sua realidade, a sua peculiaridade. Aqui a projeção do modelo britânico, vejam, todos estão muito parecidos, pegando praticamente a mesma área, com esses acumulados na faixa de 100 a 150 milímetros. Subimos, vai chover muito para lá, tá ligado? Na Bacia do Jacuí a situação melhorou um pouco e provavelmente mantendo esse cenário não deve repetir o mesmo patamar de cheia da semana passada, que foi um patamar muito alto. E, por fim, o modelo alemão, o Icon, que desde o início tem sido mais agressivo, ou seja, o que indica maior acumulado de chuva nesse período, e ele sustenta essa projeção, que ele coloca essa grande área em bege, muito parecida com os outros modelos, pegando o noroeste, região aqui da Bacia do Jacuí, indo em direção ao Vale Taquari, região dos Campos de Cima da Serra e também o início do Caí, Sinos e Gravataí, uma faixa maior de 100 a 150 milímetros, mas tem uma faixa bem significativa, com 150 a 200 milímetros, ou seja, 150 a 200 litros por metro quadrado, é bastante chuva diante de um cenário que nós temos agora. Até o final de semana, o Guaíba deve ter uma descida, assim como o Rio dos Sinos, Gravataí, os rios em geral terão um declínio, só que entra um outro ingrediente, que é um ciclone que vai estar atuando no domingo, aqui na altura de Rio Grande. Esse ciclone vai gerar vento forte durante o domingo à tarde e noite, e também na segunda-feira. Esse vento pode ter efeito de represamento da Lagoa dos Patos e do Guaíba. Então, essa água, quando chegar, ela pode encontrar o Guaíba um pouco mais alto. Então, são muitas variáveis em jogo que a gente vai avaliar dia a dia para ver como é que vai ser o resultado disso. Mas, em geral, o que é certo é que haverá repetir. Vai chover, os rios vão subir. Isso é inevitável, isso é natural que aconteça em qualquer situação. Então, é isso que se espera e a gente tem que acompanhar exatamente onde vai chover, em que quantidade, para a gente conseguir realmente avaliar o resultado final disso. Mas, repito, diante do cenário atual, mesmo com todas essas variáveis, não devemos ter um cenário de 2024, e sim um cenário parecido com o segundo semestre de 2023. Quem lembra, quem trabalhou nesse período, quem passou por situação de enchente nesse período, tem essa memória, então vai ficar intermediário ali entre setembro e novembro, em que o Guaíba, falando a parte final, né, do resultado da chegada de toda essa água, ficou na faixa de 3 metros e 15 lá em setembro de 2023, e em novembro de 2023... Lembra, né, Clóvis? 2023, a gente via pela TV o que acontecia lá por cima, lá. Algo intermediário a essa... Mas não vai ser mano. Na parte final. Eu acho, eu tô começando a confiar que vai ser um pouco mais tranquilo, gente. Então, siga acompanhando, procure informações oficiais de órgãos oficiais. Eu tô tentando ficar mais tranquilo. Claro que eu vou estar em alerta, tá todo mundo em alerta. Procure a fonte da informação. Tô aqui pra trazer a informação correta. O poder público, que tem esse papel de alertar e de orientar a população, e os centros de meteorologia oficiais, e que tem meteorologista com CREA, com experiência, para trazer essas projeções. Então, a gente vai seguir acompanhando em metsu.com com todas as atualizações durante aí o sábado, domingo e também durante a semana que vem. Ficar alerta, mas não ter alarde. Não ficar em pânico, não é nem alarde, é pânico. Não ficar em pânico, pessoal. Vamos tentar não ficar em pânico. Tá ligado? É um bom caminho a seguir. Agora, já puxa o Indy. Nesse momento, que nos interessa aqui, que é o que nos interessa. Sábado. O Indy.com é onde eu acompanho. Sábado, meio-dia. Domingo, meio-dia. Domingo, 5 da tarde. Domingo, 5 horas da manhã. É o auge da chuva, eu vou te dizer. Aqui.
Sábado, 9 da noite. Olha como tá pra cá. Caxias vai chover muito, gente. Caxias vai chover muito. Litoral Norte vai chover muito. Não é pouco não, é muito. Vamos ver, 15 horas de sábado, 14 horas de sábado. Uma chuva considerável em vários lugares. Vai ter um momento que em vários lugares vai estar chovendo ao mesmo tempo muito. E vai ter momento... Bah, ô meu, o sábado é preocupante. Deixa eu ver mais um pouco do domingo. Sábado, 10 da noite. Pá, Caxias do Sul não para. Porto Alegre pode ver que ficou tranquilo, tá? Era o que eu projetava já há uns 2 dias, que Porto Alegre ia ser tranquilo no sábado, não ia ser tão pesado. Teve um momento que tava projetando algo mais pesado, mas não vai ser não. O domingo de manhã é tenso ainda. E depois vai acalmando, acalmando, até que segunda-feira é tempo seco. Tá? Vamos ver uma coisinha aqui sobre ventos. Cadê os ventos? Cadê os ventos? Ó, os ventos eu não posso ver tão cedo, né? Vento, tá aqui. Aí o que interessa é mais pra cá, ó. É, mano, tem muito vento sul, tá? Sábado. Sábado que é o tal do ciclone. Aqui. O tal do ciclone. A água não vai descer, tá? Tá na cara que não vai descer água. Até... Ó, a gente tem até... Até o momento... A gente tem água descendo até sábado. Ó, o Guaíba vai seguir descendo, pelo que eu tô vendo aqui, até sábado. Sábado, 4 da tarde. Sábado, 18 horas. Tá. Sábado, 19 horas, o Guaíba já não vai descer mais. Porque tá aqui o tal do ciclone que vai ter. E vai seguir assim por uns dias, ó. Olha que loucura. No bagulho de vento. Então é o seguinte, gurizada. Aí a gente vai para um ponto que é o seguinte. Cuidar o nível dos rios. Tá? Nesse momento, 8h15 da noite. Até não atualizou? Não deu atualização das 9h15. Usina do gasômetro. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Guaíba. 3h25, tá descendo. Descendo a 0,7 por hora. Cota de inundação 3,60. É bom isso. Rio dos Sinos, que ainda tá acima da cota de inundação. Estação de coleta Ponte 25 de Julho, em São Leopoldo. Descendo a 0,8 por hora, 4,54. Cota de inundação 4,50. Vamos às tranquilidades. O nível do Rio Caí está em 5,37. A cota de inundação é 10. Descendo a 3,2 por hora. Infeliz. O nível do Rio Caí. 2,37. Descendo a 1,3 por hora. Cota de inundação é 9 metros. Taquara, o Rio Paranhana. Cara, quando eu passei por lá, tava a mais de 5 metros. Sábado passado. 3 metros nesse momento, descendo a 3 centímetros por hora, a cota de inundação é 5. Rio Gravataí, que influencia diretamente aqui na Zona Norte de Porto Alegre, e fica trancado se de descer se o Guaíba tá cheio. Estação de coleta Passo das Canoas em Gravataí. 4,52, 9h15 da noite, última atualização. Esse aqui já tem a das 9h15. Descendo a 0,5 por hora. A cota de inundação é 4,75. Estamos abaixo da cota por 23 centímetros. Isso é bom, cara. Tem que comemorar as coisas boas. Mussum, Rio Alto Taquari, 9h15 também, 4,85, subindo a 1,5 centímetros por hora. A cota de inundação é 18 metros. É muito alto. No momento tá tranquilo. Encantado, o nível do Rio Alto Taquari, 2,99, cota de inundação é 12 metros, descendo a 1 centímetro por hora. Lajeado, Rio Taquari, 9h15 da noite, 13 metros,
0,3, descendo a 0,3 por hora, a cota de inundação é 19 metros. Dona Francisca, o Rio Jacuí, 5,90, descendo a 0,2 por hora, a cota de inundação é 7,50. Então, gente, temos que monitorar e temos que comemorar o momento, tá? Tá descendo, mesmo que seja leve, vai descer até amanhã de noite. Até amanhã, 6, 7 da noite, vai descer os rios. Só que vai subir depois. Então a gente tem que ficar muito alerta nisso. E aí eu vou dizer uma coisa. Vou fechar com o gringo nessa, tá? E não é politicagem, só fechar com ele nessa daqui. Eu critico o Melo pra caralho, eu posso criticar. Eu, na última eleição, acabei, né, pichando, porque eu acho que o outro movimento ia ser pior. Eu acho, é uma opinião minha. Cada um tem seu voto, cada um tem sua opinião. Mas eu critico pra caralho, né? Se eu votei, eu critico, né? Cara, olha o que o Melo me surpreendeu hoje, hein? Aí, pessoal, ó. Agora o prefeito veio bonito. É a argila que estão usando, ó. Tô aqui no Comporta 14. Vem as margens aqui do Guaíba. Bem embaixo aqui da ponte, aqui, ó. A antiga ponte do Guaíba. Aquela que tem que fazer o içamento dos navios passar embaixo aqui, ó. Bem nessa comporta aqui que acessa sentido Maitá, ó. Olha que eu falo da argila, tem mais de um ano que eu falo da argila. E aqui os sacos, ó. Isso aqui o cara que inventou, ele deve ter feito curso nos Estados Unidos. Isso tem que falar pra ele. Não serve pra nada isso aqui. Agora, isso aqui é material. Esse engenheiro que deve ter dito, ó, esse é o material, esse é gaúcho. Pode ter certeza que esse aqui é engenheiro gaúcho. Aí, ó. Parabéns, Melo. Vamos dar-lhe. Vamos comprar argila aí, ó, a Fuzel. E vamos meter ali bala. Meter aqui, meter nos jigs. Fechar isso aí, fechar o material. Isso aqui é material seguro. Aí o compactador aí, ó. A máquina vem largando o material, ó. E o compactador já vem compactando pra te ver que material bom. Entendeu? Ele sela, vai fechar aqui, ó. Pode vir água que aqui não vai entrar. Então aqui, ó, Melo, vamos vencer essa guerra. Vamos junto, vamos embora. É isso aí. Aí, pessoal. É isso aí, cara. Tá usando o material correto agora pra fazer os emergencial, que nem aqui no Sarandi. Passamos aí na quarta-feira pela situação que tava acontecendo ali do vazamento no dique na parte que as obras foram paradas. E seguinte, as obras foram retomadas, mas não de maneira completa, porque até não tem como, porque tá sujo ali tá sujo ali tá sujo não, tá em negociações. Tá úmido, né? O solo, tem água, muita água aqui na granja, aqui atrás de casa, aqui no dique. 3 ruas pra lá, é o dique. E cara, pra cá, né? Pra cá, 3 ruas pra cá. Tô apontando errado, tô viajando. Aí, seguinte, vou trazer a palavra o cara do Demab, né? Pra falar aí. Créditos da Bandeirantes. Em que foi continuado as obras e também fizeram o remendo que funcionou, tá? Eu comprovei, eu estava ali na noite de quarta, enquanto eles arrumavam, vi o vazamento, vi por onde estava, mais ou menos por onde escorria a água, e foi diminuindo conforme eles foram fazendo o remendo emergencial com a argila, e acabou funcionando. E eles continuam trabalhando lá, deve estar trabalhando nesse momento. Acabei não fazendo imagens eu mesmo atuais, mas tem no meu Instagram, até sigam lá, @GustavoGalhou. Vamos lá, vamos botar o conteúdo da Bandeirantes. Em cima aqui do dique da Zona Norte, o dique do Sarandi. O cinegrafista Nildo Reis mostra alguns dos tijolos, alguns dos escombros que sobraram depois desse trabalho. Algumas casas já foram demolidas aqui, é um trabalho de limpeza. Essas casas demolidas já estavam desocupadas, é a decisão da Justiça. Pode fazer a obra e pode tirar essas casas que já estavam desocupadas, que os moradores já saíram. Lá atrás tem algumas casas que seguem de pé e vão continuar de pé até que os moradores sejam realocados. Ao vivo conosco, o diretor-geral do DEMAI, Vicente Perrone, nos explica
explica um pouco dessa situação, porque é uma decisão que vocês aguardavam para a retomada de uma obra considerada importante pelo departamento, mas que ainda tem alguns desafios para serem concluídos, que envolve não só o DEMAI, mas a Secretaria de Obras e principalmente o DEMAB, que me parece que é um protagonista dessa história também para a negociação dessas casas. Como que está o andamento dessa obra nesse momento agora que ela foi retomada? Boa tarde, Matheus, Mota, é um prazer falar com todos. Então aqui a gente teve ontem uma decisão bastante importante. Do DEMAI, eu falei, né? DEMAB, falei errado. A retomada dessa obra tão importante para a Zona Norte e para o Sarandi, né? Aqui houve, na enchente de 2024, um rompimento exatamente nesse local. A gente refez isso emergencialmente. Então, com a mesma empresa que vem fazendo tanto o dique da Fieres quanto o próprio dique do Sarandi aqui entre as casas de bomba 9 e 10, a gente já estava com o contrato pronto, iniciando a demolição e recebemos a informação há cerca de 3 meses atrás não que tem não como poderíamos mais continuar essa demolição por risco às famílias terminar que aqui pelo menos essa então, parte onde rompeu. Aqui agora por causa da muita água. A demolição desses escombros de residências já então desocupadas, é complicado, sem risco, gente. A população, essas 7 aí famílias fizeram meio com um remendo ali para segurar, porque estava vazando água. Aí graças a Deus parou. Já na quinta-feira de manhã já era perceptível que tinha parado. Quantas casas já foram tiradas pelas máquinas? Agora a questão é a seguinte. É bastante importante salientar que a vamos ver o que vem, né? casas é bastante dificultada porque muitas são residências divididas internamente, mas a gente chama de núcleos, né? Então aqui foi um núcleo, ali à frente, acho que é onde está sendo filmado agora, mais um, e lá à frente mais outro. Então são núcleos e tem algumas partes que uma casa está junta a uma ocupada, então a gente não pode fazer essa retirada, vamos dizer. Então, mas em torno de 10 a 15 casas, eram 25 os impetrantes da ação que não permitiu a nossa retirada, nossa continuidade de trabalho. Então, pensando que 7 ainda estão aqui, estamos falando de 18 locais onde morava 18 famílias. São 7 famílias que ainda estão aqui nesse processo de mudança, de negociações. Segundo o DEMAB, 4 delas já estão em negociação para mudanças. Isso também facilita essa obra aqui. Essas outras 3 famílias continuam em negociações com o DEMAB, com a Prefeitura de Porto Alegre. São dificuldades da obra envolvendo pessoas, difícil ter uma noção de quando que essa obra terminaria, a obra de reforma do dique. São 3 fases de obra, uma já foi concluída. Para essa fase aqui, superadas essas negociações com as famílias, superada também essa cheia da várzea do Gravataí, que continua bastante alta. Pode ver, tem muita água aí. Isso o DEMAI tem alguma ideia de quando o dique vai ficar pronto para dar segurança para as famílias da Zona Norte de Porto Alegre, diretor? A gente acredita que em 3 meses essa obra está concluída. Como você mesmo comentou, a gente tem alguns ainda empecilhos dessas famílias. A baixa do rio Gravataí é bastante importante porque há intervenção na área molhada, como a gente chama. Então é preciso ter pelo menos a várzea do Gravataí mais baixa do que ela está agora, para a gente conseguir adentrar nessa área, complica fazer toda tudo, a base né, meu? do dique. É isso que eu me irrito. O juiz teve que ver o juiz vive em Nárnia, teve que ver bater a água na bunda, literalmente, para se sensibilizar. E segurança, mas pelo amor de Deus, são 300 metros. A gente acredita que de 3 a 4 pelo amor meses de Deus, cara. Então até o final do ano, mais ou menos. O Brasil é uma piada, burocrática. É uma piada burocrática o Brasil. O Brasil é isso aí, uma piada burocrática, pessoal. Estão prestes e é uma piada estrutural. Que país bem lixo que a gente vive. Não tem estrutura nenhuma. Eles não fazem dragagem de rio, não fazem um monte de coisa, cara. Não faz um monte de coisa. Burocracia ou burocracia. Vocês têm que ver a reta desse gig aí que tá mostrando a imagem como é que tá, meu. O que tá faltando para essas tem muita coisa para fazer ainda, infelizmente. Vamos lá, Mota. Obrigado pela tua pergunta. Bastante importante esclarecer isso. A gente tem dado assistência ininterrupta a todas essas 57 famílias, assim como todas as outras famílias que estão em outros diques da cidade ou no 4º distrito também a gente tem essas situações, vamos dizer. O que acontece é que o programa que é
referente a isso é o Estadia Solidária do governo federal, então eles precisam escolher uma casa que seja aprovada pela Caixa Econômica Federal e muitas vezes o governo federal está ficando também, não tem né? uma habitabilidade aprovada tá aí, pelo ó, órgão que tá vai aí o pagar governo essa federal questão, de que é, vocês, no caso, aí, o ó. governo federal e a Caixa Econômica Federal. A gente podia estar Então, bem a mais gente tranquilo precisa se o que dia haja que estivesse pronto. entendimento entre essas famílias acharem uma residência e como eles Mas a dizem, eles só burocracia querem sair brasileira chave é por complicada. chave, quando tiverem a casa encontrada, comprada e aprovada. Então, é uma questão não tanto de burocracia, mas de achar uma residência dentro do valor Aí, que são ó, a 200 mil granja do reais Gravataí. fornecido pelo governo federal e que entre dentro dos parâmetros de habitabilidade da Caixa Econômica Federal. E se essas 3 famílias não encontrarem um local? Ou se tiver algum entrave junto à Caixa Econômica Federal, diretor? A gente tem diversos outros programas, por exemplo, o aluguel solidário, alguma coisa assim. Isso é do DEMAB, eu não tenho tanta particularidade com isso. Mas a gente tem dado todo o suporte, o aluguel, mas as pessoas ainda resistem. A gente acredita que com a limpeza de toda essa área, como você bem falou, as pessoas vão começar a sentir que o momento delas é de aceitar outra residência, de procurar outra residência. Então, o início das obras tem um papel psicológico também bastante importante, tanto nos órgãos governamentais, vamos dizer assim, quanto nas famílias, porque é importante que 30 a 40 mil pessoas aqui do Sarandi dependem dessa obra para não ter nenhum risco de alagamento das suas residências, né? Matheus. Mota, uma última dúvida para o diretor. A gente teve aquele vazamento. Aí tem que ser aos poucos todo dia, Kelly. Não tem o que fazer. Tem toda a rua C para tirar. É uma rua inteira ainda que tem que tirar, gente. Já, pelo que a gente está vendo, aí vamos dizer que essa parte aí é 1/5 da rua. Estão tirando. A retomada das obras iria tem muita coisa mesmo ainda. Até então a justiça tendo proibido. Já tinha recebido 3 nãos da justiça por aqui. O que sensibilizou a justiça? O que aconteceu? Agora esse Vitorino aí fala bem, tá? Depois de eu concordo plenamente 3 com ele. negativas do Poder Judiciário, foi uma nova mobilização, foi esse vazamento. O que a Prefeitura fez para que a Justiça se solidarizasse com o pedido de vocês? Eu acho que o principal argumento que foi utilizado já de outras vezes era a urgência da obra, né? A gente vê que Porto Alegre ficou suscetível a essas enchentes, a mudança climática é uma realidade, a gente tem aí diversas chuvas mais os rios os rios que precisam de dragagem pedindo arrego. Acho que essa subida do Rio Gravataí, do Rio Guaíba, corroborou com a decisão nossa de manter, de pedir novamente essa retomada da obra. Eu acho que isso, a infiltração foi a gota d'água, usando até uma metáfora aí, que fez com que o juiz se sensibilizasse. A gente fez mais laudos de necessidade que mostrou a urgência dessa obra. Então, acho que foi isso. Acho que a cheia do Gravataí, do Guaíba, mostrou ao juiz e ao Poder Judiciário a real necessidade e quem tinha a real razão nessa situação. Acho que tudo isso faz parte do processo democrático e a gente precisa entender que os técnicos do DEMAI e da Prefeitura estavam corretos nesse sentido e a gente vem fazendo esse acolhimento às famílias. Em nenhum momento deixou de se estar aqui presente, mas a gente precisa garantir a estanqueidade da cidade e a proteção contra cheias. Obrigado, Vicente Perrone, diretor-geral do DEMAI. Obrigado. Vou pedir meu fone de volta. Mota, vamos mostrar um pouquinho mais aqui. Esses são os escombros, algumas casas estão... Bom, pessoal, agora eu vou dar a minha opinião. Cara, a minha opinião pro Sarandi, que é onde eu moro. E aí dá pra se estender pro resto. Eu acho, por achômetro, que 2 dias de chuva, muita chuva, 100 a 200 milímetros em muitos lugares, em cabeceiras de rios e tudo mais, que vai descer pra cá, com que já tá cheio, vai dar muito problema. Só que eu tô vendo um pouco, pelo menos aqui em Porto Alegre, a prefeitura tentando fazer algo que vá resolver alguma coisa, usando o material correto, a argila. Na quantidade, que nem disse ali a moça do Metsul, meteorologia, na quantidade não se compara ao ano passado. Mais uma vez ela está dizendo isso, mais uma vez eu estou trazendo em live.
é que é muitos eventos de chuva, já tá tudo cheio, rios não dragados. O cara tá vendo a merda acontecer, tipo, batendo na porta toda semana. Então, tá descendo o Guaíba, tá descendo o Gravataí, bem de leve, mas tá. Tem até amanhã cerca de 6 e 7 da noite, como eu mostrei aqui na live, agora há pouco, no Indy.com, que os ventos estão favorecendo até pelo menos amanhã, fim da tarde. E é justamente amanhã de tarde que começam as chuvas, então o nível do que já aconteceu com nós, vamos dizer que não chega nem a 40% do que já foi na enchente do ano passado. Mas tem pessoas que vão ser atingidas. E de novo, inclusive, porque semana passada foram atingidas ou ainda estão atingidas. Então, estado de alerta e atenção, mas vou falar aqui para quem é do Sarandi. Tentar ter tranquilidade. O lugar que alaga e enche da água normalmente é capaz de acontecer. É bem possível, inclusive, infelizmente. Mas da proporção que foi em 2024, está totalmente descartado. E aí eu falo por mim, eu vi aqui no DIC como estava antes da argila e depois da argila chegar ali naquele trecho que teve o vazamento de água do Gravataí. Então eu vi resolver. Eu tô vendo o prefeito botando nos lugares que ele tava botando saco de areia antes, é que agora o engenheiro tá acertando, essa é a verdade. Estão tentando, tá ligado? E com antecedência. Estão agindo com antecedência. Antecedência na emergência, né? Porque a cidade está atrasada há muitos e muitos anos. E é culpa tanto do Mel quanto de todos os prefeitos, governadores estaduais, federais, deputados, vereadores e tudo mais que passaram antes. Entendeu? É isso. Tem que ser feita a drenagem dos rios, melhorar a estrutura das cidades, proteção contra cheias em todas as cidades, inclusive Eldorado, que não tem dique. É isso. Então, vamos ficar em alerta, mas vamos ficar com vamos tentar manter a cabeça no lugar, mas ficar já com tipo 50% tu já tá pronto pra se der merda, pelo menos, entendeu? Mas vamos torcer que não dê merda. E se der merda, o quão menos possível ser de pessoas atingidas pra, tipo, o Rio Grande do Sul não tá todo atingido, né? E os prognósticos não são acontecer isso, então vambora. Vambora e vamos ficar alerta. Só isso. Vamos ficar alerta, tá? É isso. Esse conteúdo vai pro YouTube. Gostou do conteúdo? E não é inscrito, te inscreve no canal. E se já é inscrito, deixa o like. Tu também que tá se inscrevendo, é novo aí, deixa o like, compartilha pros amigos a informação correta aí, com fontes boas. Metsul, Band, o Indy.com. A minha experiência que eu tô pegando com esse assunto, sinceramente, tô pegando experiência com esse assunto. O dica que eu vi esses últimos 3 dias aí, então já sofri com isso. As marcas estão na parede, então acho que eu já posso também ter uma experiência para passar alguma visão sobre isso, tá ligado? Ganhar alerta. Ah, também, ó, quem é de Porto Alegre, região, acompanha o gringo. Prefeitura, Metsul, Meteorologia, DEMAI, Defesa Civil. Fiquem espertos. Fiquem atentos. E nível.guaiba.com.br, que é o site que mostra todos os níveis dos rios